Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Na sessão solene desta quinta-feira, os vereadores destacaram a situação da crise política no país. Novo helicóptero adquirido pelo governo do estado fica em definitivo em Blumenau para atender ocorrências do Vale do Itajaí. E ainda as informações sobre a reta final e o plantão do cadastramento biométrico neste final de semana. Hoje é sexta-feira, 18 de março de 2016. O TVL Notícias está começando. A Câmara de Vereadores vai votar nos próximos dias o veto do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Jefferson Fores, do PT, que trata do armazenamento e uso dos agrotóxicos em Blumenau. A proposta determina que os estabelecimentos comerciais que armazenam esse tipo de produto devem estar cadastrados no órgão competente e ter um responsável técnico pelos materiais. O descumprimento da lei prevê punições. Agora, os vereadores podem acatar ou derrubar o veto do prefeito. Entregue oficialmente pelo governo do estado o novo helicóptero de resgate de Blumenau e região. Uma solenidade no Parque Vila Germânica, com a presença de muitas autoridades, marcou a entrega do novo helicóptero. Na verdade, haverá uma substituição. O equipamento que era alocado e que estava até então à disposição do Vale do Itajaí é aquele ali. O novo helicóptero adquirido e que agora ficará à disposição do Vale do Itajaí é exatamente esse aqui. Um esquilo com capacidade para 6 pessoas. Ele foi adquirido pelo governo do estado por 11 milhões de reais. O helicóptero foi adquirido pela Secretaria Estadual de Saúde, foram 11 milhões de reais aqui de investimento. Nós fizemos uma operação experimental no ano passado, em outubro, durante as festas de outubro. A comunidade se mobilizou, no sentido da importância de que o helicóptero deveria ficar. Houve sensibilidade do governador Raimundo Colombo, que entendeu realmente a importância, autorizou a continuidade do helicóptero alugado e agora a aquisição da aeronave definitiva. Com isso nós temos um serviço definitivo instalado aqui de serviço aeromédico aqui em Blumenau, na parceria da operação entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros. O helicóptero vai ficar no aeroporto Quero-Quero, atendendo não Blumenau, mas o Vale do Itajaí como um todo. Durante a solenidade, as autoridades registraram as inúmeras vidas que foram salvas desde a chegada do helicóptero Arcanjo em Blumenau. A nova aeronave ficará sediada no bairro Itaupava Central. O Arcanjo ele fica posicionado na estrutura do Aeroclube de Blumenau. Agora, inicialmente, a gente está no Aeroclube, estava em processo de licitação para locação de um hangar próprio no aeroporto. Ele vai ficar sediado no aeroporto de Blumenau, atendendo toda a região do Vale do Itajaí, Alto Vale do Itajaí e Litoral Norte. Isso pelas centrais de emergências que tem nosso contato. Havendo necessidade por gravidade ou por distância de difícil acesso, é acionado o Arcanjo, que é uma UTI aérea. Ele leva o hospital até a cena da ocorrência, diferentemente de uma outra viatura que precisa conduzir ainda a vítima até o hospital. Nesse caso, a gente já está com o hospital na cena da ocorrência. Isso faz bastante diferença. Vários parlamentares estiveram presentes na solenidade de entrega do novo helicóptero. Há um contentamento muito grande por parte deste vereador, do Corpo de Bombeiros, por esta aeronave, por este equipamento de saúde, que é esse Arcanjo 03, não só poder atender todas as emergências aqui da nossa região, de Blumenau, mas de toda a região do Vale do Itajaí. E realmente, como frisou muito bem, eu estava conversando agora com o secretário Gruba, frisou muito bem o secretário, o comandante-geral, o Onir Mocelin, fizeram muito bem que Blumenau realmente, além de merecer, provou com as ocorrências atendidas pelo Arcanjo 03, que realmente Blumenau, região, não pode ficar sem essa aeronave. E esse equipamento de saúde que hoje se encontra aqui em Blumenau vai ser hoje entregue com muito prazer, muita gratidão, e realmente a comunidade de Blumenau merece, precisa desse equipamento de segurança, dessa aeronave Arcanjo 03. Passa um magnífico momento histórico. O ex-prefeito João Paulo Kleinenbing e hoje secretário de Saúde, através de recursos do Estado de Santa Catarina, numa parceria com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Napoleão, cedendo o espaço, trouxe o Arcanjo para ficar definitivamente. Uma aeronave nossa, anterior, ficou aqui por algum tempo, era alugada, foi cedida para o litoral e agora essa é a nossa aeronave. Quero reconhecer aqui o trabalho do vereador Zeca Bombeiro, do ex-prefeito João Paulo Kleinenbing, que se dedicaram e dedicaram boa parte das suas intenções e das suas ações em poder concretizar esses sonhos blumenauenses, porque é uma ação concreta e objetiva no sentido de ajudar a população nos momentos de mais dificuldade, nos acidentes, principalmente por termos uma rodovia federal que corta a nossa região,
a BR-470, que tem inúmeros acidentes e é uma ferramenta importante para poder ajudar, colaborar e salvar vidas. Nós tivemos a oportunidade, Marcão, de lá na Câmara de Vereadores termos a assinatura do processo licitatório. Foi um momento extraordinário, um momento importante que marcou o início dessa aquisição, e aqui nós temos hoje a concretização desse sonho, que foi uma luta não só dos vereadores, foi uma luta da comunidade, da classe política. Todos abraçaram essa causa e está de parabéns o secretário de Estado João Paulo Kleinbin, está de parabéns o governador João Raimundo Colombo pelo resultado disso e o alcance e o impacto disso na vida das pessoas. CDL de Blumenau promove na semana que vem o primeiro evento do ciclo de palestras deste ano. A palestra vai ser na terça-feira, 7h30 da noite, no Teatro Carlos Gomes, com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sobre as perspectivas da economia do Brasil. Os valores dos ingressos variam de R$ 75 a R$ 85 e podem ser comprados no site cdlblumenau.com.br. E veja a seguir. Na sessão solene desta quinta-feira, os vereadores destacaram a situação da crise política no país. E ainda as informações sobre os últimos dias do cadastramento biométrico e o plantão neste final de semana. O TVL Notícias volta já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. Agora é lei em Blumenau a Semana Municipal de Incentivo à Patinação. O projeto é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB. Foi aprovado pelos vereadores e agora sancionado pelo prefeito. As atividades desta semana de incentivo devem acontecer sempre anualmente na segunda semana do mês de dezembro. Últimos dias do cadastramento biométrico aqui em Blumenau. Vamos até a Rua João Pessoa. O repórter Marcos Roberto Jana tem as informações. Exato, Rodrigo. É neste final de semana a última oportunidade das pessoas realizarem aí o seu cadastramento biométrico. Eu estou aqui no setor, a movimentação é bastante grande nesses últimos dias. Está conosco aqui o coordenador de biometria. É neste final de semana, então, a última oportunidade de plantão aqui do cadastramento biométrico. Isso mesmo, Marco. Esse final de semana é o último final de semana que a população de Blumenau tem para comparecer para fazer o seu cadastramento biométrico obrigatório. Será nesse sábado, dia 19, e domingo, dia 20. No horário das 9 da manhã às 14 horas, 2 horas da tarde, sem intervalo para o almoço. A gente percebe que tem bastante fila aqui para as pessoas que deixaram para a última hora. Quem realmente deve procurar nesses últimos dias aqui, o coordenador? Então, orientamos a comunidade para aquelas pessoas que vão fazer o primeiro título, aquele jovem entre 16 e 18 anos, que vai fazer o seu primeiro título, ou aquelas pessoas que não têm título ainda em Blumenau, quer fazer a transferência, o prazo não é esse. O posto de cadastramento biométrico ele vai se reabrir após a Páscoa, após o dia 29 de março, para atender essas pessoas. Quem tem que vir obrigatoriamente até terça é somente as pessoas que já têm título em Blumenau. Então, aquelas pessoas que vão fazer o primeiro título e a transferência, não precisa correr agora para fazer o título. Espera após 29 de março, que o posto vai abrir das 12 às 18 e tem até o dia 4 de maio para fazer a sua transferência ou o seu primeiro título. Coordenador, vale a pena salientar os documentos que são necessários para fazer o cadastramento? Então, para essas pessoas que têm que vir até o dia 22, que já tem título em Blumenau, basta trazer um comprovante de residência atual emitido nos últimos 3 meses, um documento de identidade com foto e, se tiver em mãos, o título eleitoral. Bom, até a última quinta-feira nós já tínhamos aí 205 mil eleitores que fizeram seu cadastramento biométrico em Blumenau. Isso, atingimos a meta de 81,20%. Até quinta-feira os números processados junto ao TSE já ultrapassava a casa dos 205 mil eleitores. Então ainda falta cerca de 45 mil eleitores para fazer o cadastramento até terça-feira. Qual é a expectativa para este final de semana? A expectativa é grande, faremos plantão, inclusive
inclusive no domingo, é uma novidade que vamos fazer nessa reta final, e a expectativa é atender agora uma meta de 215 mil eleitores cadastrados até terça-feira. Então, último prazo, reiterando, até terça-feira. Até terça-feira as filas são inevitáveis, elas são grandes. E lembrando a comunidade, só vem aquele eleitor que já tem título em Blumenau. Aquele eleitor que não tem título em Blumenau ou vai fazer o primeiro, aguarde o novo prazo. Obrigado, coordenador. Eram essas as informações. Reiterando, meu caro Rodrigo, neste sábado, amanhã e domingo, depois de amanhã, o plantão aqui no cadastramento biométrico, aqui na Rua João Pessoa, é das 9 da manhã às 14 horas. E lembrando que o prazo final é no dia 22, na terça-feira, portanto. Eram essas as informações. Voltamos ao estúdio. Rodrigo. Ok, obrigado, Marcão. Agora você confere os destaques da sessão ordinária da Câmara. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou na sessão ordinária desta quinta-feira 3 projetos de lei, sendo 2 em redação final e 1 em segunda votação. Também foram aprovados 18 requerimentos e 11 moções. Uma das moções é de apelo à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal para que agilizem a apreciação do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A moção é de autoria do vereador Jans Mantel, que também destacou em seu pronunciamento a importância da musicalização. Eu fico muito feliz quando o projeto Musicalização está sendo expandido e oferecido também para os lares, aqueles que não podem ir frequentar quando os eventos acontecem no Parque Vila Germânica. E o nosso São Simeão foi visitado nessa quinta-feira também por a Bia e toda a sua equipe de professores que esteve lá animando uma tarde diferente em clima de Páscoa, e também cumprimentar aqui o Sindicato dos Músicos que estiveram no Lar Menino Jesus. A tribuna foi ocupada por convidados como a supervisora do Sistema Nacional de Emprego, Cine de Blumenau, Sandra Regina Alves Silva Schwartz, que atendeu o requerimento do vereador Vanderlei de Oliveira, onde solicitava que esse espaço na Câmara fosse ocupado para explicar sobre o funcionamento dos trabalhos do Cine. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Onir Mocelin, também ocupou a tribuna livre da Câmara para apresentar a atuação da corporação no estado. Os vereadores também destacaram a entrega do helicóptero Arcanjo 3 para o Vale do Itajaí, ressaltando que foi o maior investimento na área da saúde da região feito pelo governador de Santa Catarina. Outro assunto destacado na sessão desta quinta-feira foi a situação da crise política do país e manifestações da população brasileira. Destaco a grave crise institucional, política e econômica que nosso país atravessa, principalmente quando a presidente Dilma abre mão do seu mandato, abre mão de um direito conquistado nas urnas, com o apoio de mais de 50% da nossa população, em favor da proteção do ex-presidente Lula. A conclusão é que nós temos uma presidente fraca, incompetente e um novo ministro sujo, enlamaçado em tudo isso que acontece em Brasília. Ou seja, a presidente vai virar uma rainha na Inglaterra. Quem vai mandar de verdade é o Lula, e é isso que nós não podemos aceitar e continuar aceitando. E eu falo isso, as paixões da defesa acontecem, mas a gente tem que deixar as paixões ausentes desse processo. Nós temos que discutir o problema que o país enfrenta, a grave crise que o país enfrenta, de maneira racional, confiando na justiça, confiando nas instituições da justiça, no Ministério Público e na Justiça Federal, para que tome as ações necessárias para que possa o país retornar ao seu eixo de crescimento, ao seu eixo de avanço, de atendimento às necessidades da população. Foi destacado sobre a necessidade de pessoas de bem entrarem na política. Um assunto muito importante e atual, que é o envolvimento da sociedade, do cidadão de bem na política. Eu disse que não foi uma nem duas vezes que muitas pessoas me disseram para eu não me envolver com política. E diziam isso porque me julgavam um cidadão de bem, um pai de família, alguém de fé. E eu sempre dizia a estas pessoas, como digo hoje também para todas as pessoas: se você se julga de bem, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem uma boa índole moral, então é você mesmo que deve se envolver com a política. Porque não adianta nós reclamarmos somente, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor Jesus certa vez disse assim para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Portanto, se o mundo está em trevas, quem são os culpados? São as pessoas de bem que não estão, talvez, cumprindo a sua missão.
Os clubes de caça e tiro foram lembrados pela importância na sociedade e pela 18ª Olimpíada, que será realizada neste ano. Que a Associação dos Clubes de Caça e Tiro fez a sua reunião ordinária na última segunda-feira e definiram que o clube sede vai ser o Caça e Tiro Velha Central e que mais 2 modalidades vão estar presentes, vão estar sendo disputadas entre os 36 clubes de caça e tiro do nosso município. A Olimpíada vai ser no último fim de semana do mês de julho. E o futebol e o truco são as modalidades que vão retornar à Olimpíada dos Clubes de Caça e Tiro. Com certeza, o maior número de pessoas vão estar participando e vai ser um evento ainda mais bonito. Lembrando que a TVL reprisa esta sessão ordinária de ontem na íntegra domingo à tarde. O Hospital Santo Antônio alerta para novos golpes que estariam sendo aplicados com o uso do nome da unidade. Segundo o hospital, uma pessoa liga se passando por médico, diz que um familiar internado está precisando de um remédio ou um exame e solicita um depósito para cobrir o custo. Santo Antônio alerta que todas as informações de pacientes são feitas somente de forma presencial e que não existe nenhum tipo de cobrança por telefone. Tempo firme em Blumenau nesta sexta-feira devido à formação de uma frente fria no Uruguai que direciona boa parte da instabilidade e umidade naquela região. Com relação à temperatura, nesta sexta-feira, a máxima deve oscilar entre 30 e 32 graus. No sábado, o tempo continua firme aqui em Blumenau, com temperatura um pouco mais elevada do que no dia de hoje. A temperatura máxima para o sábado deve oscilar entre 32 e 34 graus. No domingo, o sol aparece entre amanhã e também no decorrer da tarde, só que uma frente fria que se desloca pelo mar, de fraca intensidade, ocasiona aumento de nebulosidade no fim do dia. No início da semana que vem, então, a gente tem a influência dessa frente fria e o tempo volta a ficar instável e com chuva. Direto do Alerta Blue para a TVL Notícias. Não esqueça que amanhã e domingo, aqui na TVL, tem um resumo da semana com as principais informações da Câmara. Para mais notícias do Legislativo, acesse nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Twitter e o site camarablu.sc.gov.br. TVL Notícias desta sexta-feira está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e um excelente final de semana para você.